Apareceu a apresentação aí, tudo na paz? Certinho. Massa. Inclusive, estou muito feliz com o Jitsi, algumas melhores. Fazia um tempo que eu não usava, né? O quadro, achei foda. E essa questão da apresentação, né? Que antigamente o Jitsi ou ficava a câmera ou a apresentação. Então, se cumpriu aí mais uma das profecias dos softwares livres, dos códigos abertos, né? Que a gente pode não chegar com toda a parafernália que os líderes de mercado têm, mas com o tempo isso vai se assentar. Então, a gente não precisa ficar correndo de a nova ferramenta do momento. É só a gente dar tempo ao tempo, não tem por que essa pressa toda. Então, o Jitsi, eu fico muito feliz assim que ele tenha tido seu tempo. Infelizmente, ou felizmente, né, perdeu o boom da pandemia, foi o boom das conferências e tal. E aí foi todo mundo correndo atrás da ferramenta do momento, mas eu acho que sempre vai ser assim, né? O que a gente precisa, eu acho que uma palavra muito boa para a gente, quando pensa em software livre, e tecnologia em geral, né? A gente não tem por que correr, se apressar. Isso aí está só botando dinheiro na carteira de poucos, né? Quando a gente começa a correr atrás da ferramenta do momento. Essa fala de... Essa foi a minha introdução eu acho que deu uma alergia no meu olho aqui, poucos momentos antes. Pode ter que meu olho comece a lacrimejar um pouco, mas está suave. Bom dia, galera. Meu nome no mundo que importa aqui do nosso escopo é Saci Pererê. Em geral, sou conhecido assim no meio do ativismo, tanto de tecnologia quanto de comunicação popular. E eu sou parte da Rádio Comunitária Conchego, que é uma rádio que originalmente ela é de Recife, e hoje a gente está tratando como um coletivo que não necessariamente tem esse lastro somente em Recife, né? Então, eu moro fora, hoje eu moro no Piauí, em Parnaíba, no Piauí, e das 3 pessoas, 2 moram aqui e uma em Recife. Mas a gente está tentando fazer uma rearticulação do estúdio lá. Então, eu vou falar um pouquinho hoje da história da Rádio Comunitária Conchego, mas muito focado na questão da soberania digital, né? Que é um dos nossos temas, tema suporte, vamos dizer assim. Então, até quando eu estava escrevendo esse slide aqui de abertura, botando os contatos, eu lembrei do WhatsApp. Então, pode ser que eu lembre no meio da apresentação de uma ferramenta que não listei aqui. E outros aspectos da história da gente, obviamente, é uma forma de contar a história, né? Através do viés da soberania digital. Vai vir muito da nossa história e também estou aberto aqui para, a qualquer momento, ser interpelado, a gente conversar um pouco sobre outros aspectos também, que eu acho que é uma história bem massa. Então é isso. Soberania digital, as aventuras da Rádio Comunitária Conchego. O Claudio mandou aí a logo do áudio, né? Áudio software livre, antifascista. E aí eu botei essas 3 logozinhas na capa, que eu considero que são os 3 coletivos hoje que agregam a gente, né? Que me agregam, que agregam a Rádio Comunitária Conchego. A própria rádio, o Libera Tu Rádio, que eu vou falar um pouco, que é uma comunidade muito importante, e essa que a gente está dando os primeiros passos agora, e eu vejo muita similaridade com a história do Libera Tu Rádio, né? Um outro foco, mas a comunidade acolhedora que o Claudio falou, eu acho que se mantém um pouco dessa história também. Vamos embora. Opa, deixa eu pegar o controle. Então, a Rádio Comunitária Conchego, ela é uma organização de comunicação popular que é formada por 3 membros, como eu disse, eu, Pri e Gus, e a gente existe desde 2015, certo? A gente tem 3 eixos de trabalho e 3 eixos temáticos. 3 pessoas, 3 eixos de trabalho, 3 eixos temáticos. Que a gente trabalha com infraestrutura de comunicação, com formação e com produção de conteúdo. Formação, produção de conteúdo meio óbvio assim, mas infraestrutura de comunicação a gente trabalha muito com internet, com infraestrutura tecnológica de comunicação, mas a gente por muito tempo foi rádio FM. Então, a gente gosta de considerar transmissores FM, uma rádio FM, antena FM, também no nicho
da manutenção de infraestrutura de comunicação, que é o clássico, né? E hoje a gente está olhando muito para a internet. Mas essas duas coisas eu acho que a gente tem que aproximar. A gente não tem que ver rádio como uma coisa do passado, internet como uma coisa de agora. Inclusive porque a batalha sobre rádio, a esquerda, os progressistas, de certa forma, foi meio deixada de lado pela batalha da internet. E a gente vê que nossos adversários, as pessoas que causam dor ao nosso polo, não abandonaram o rádio. Então, qualquer cidade que você chegar e girar o dial, a gente vai ver essas danadas, essas igrejas evangélicas dominando o dial. E não são rádios legalizadas. Eu chego no outro ponto. São rádios piratas. O que eles chamam tanto de pirata. Não tem legalização. Então, assim, a gente abandonou essa batalha, foi para uma batalha muito legalista e ainda de forma fraca. Mesmo no legalismo, a gente ainda foi de forma fraca. A gente abandonou esse tema, né? Eles não abandonaram. E aí tem uma coisa muito importante sobre o nome da gente, né? A gente se coloca como rádio comunitária, mas o debate clássico de rádio separa rádio comunitária de rádio livre. Rádio comunitária seria aquela que está na lei de rádios comunitárias. Então, a gente tem uma lei de rádio comunitária que define o que é rádio comunitária. Em geral, se chama isso de rádio comunitária. A gente começa com uma história muito ligada a rádios livres, mas a gente decide assumir esse nome, apesar da lei. Então, na prática, na definição histórica, a gente tem uma rádio livre, mas na nossa concepção, o conceito que a gente criou de organização, a gente tem uma rádio comunitária, porque a gente fez esse trabalho de... Aí uma diferenciação que eu faço um pouco, né? A Rádio Livre fala muito sobre a minha liberdade de expressão. Então, eu tenho o direito de botar uma antena e ocupar o ar. A rádio comunitária fala sobre um direito à comunicação coletivo. Não é simplesmente um serviço de comunicação, mas um direito coletivo, que é muito maior do que o meu direito particular de liberdade de expressão. Então, a gente é aderente a essa noção, né? Por que a gente faz rádio? Porque a gente está se propondo a semear um direito coletivo à comunicação. E os 3 temas que a gente toca são comunicação livre e popular, soberania tecnológica e saúde integral. Saúde integral, vou falar rapidamente aqui, que eu acho uma parte importante da história. A nossa sede lá em Recife, ela é um prédio compartilhado com a Universidade Federal de Pernambuco e com algumas organizações populares, comunitárias. Então, a gente tem todo um trabalho lá dentro de fazer uma gestão compartilhada entre o poder público, que tem o poder federal, né, a universidade, tem prefeitura e tem a comunidade. Então, isso é uma briga que tem suas dores, seus amores, é a nossa história, né? E da parte da prefeitura, lá nesse prédio funciona o Serviço Integrado de Saúde, que é a parte do SUS que garante atendimento com relação a yoga, dança circular, terapias comunitárias. Então, a gente pegou esse tema e trouxe. A gente tem, esse é um tema vital para a gente falar, e a gente se identifica muito. A nossa forma de ser, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de ver o próprio coletivo, ela é muito perpassada por essa questão da saúde integral, né? Que no conceito tradicional envolve a saúde física, psicológica e comunitária. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente. Mas vamos para a parte da soberania tecnológica, né? Que foi um tema que chegou, para a gente, com o tempo a gente foi amadurecendo, chamava de autonomia, e depois a gente firmou com soberania. Por quê? Porque vem direto de soberania alimentar. Então, para a gente discutir soberania tecnológica, tem que ler os textos, as cartilhas da Via Campesina sobre soberania alimentar. Não tem como começar um debate de soberania tecnológica sem saber o que a Via Campesina trata por soberania alimentar e como ela diferencia isso de autonomia alimentar. Mas antes de ser a Rádio Aconchego, eu particularmente fazia parte de um coletivo chamado Recife Resiste, que foi quando a gente pegou o primeiro transmissor da gente, de um coletivo antigo, que era a Rádio Livre-se, de Recife. A gente pegou esse transmissor, começou a cuidar e começou com a proposta de montar uma rádio. Depois a gente formou a Rádio Lama, né, que era o Laboratório de Mídias Autônomas, e a Rádio Lama herdou esse transmissor. E aí, por fim, a Rádio Lama se dissolve e o vetor de rádio se mantém e muda o nome para a Rádio Comunitária Aconchego. Aí vou começar a falar especificamente das tecnologias, né, que a gente usou. Eu vou sempre falar um pouco de tecnologias de estúdio e um pouco de tecnologias de servidor. Aí, a qualquer momento, também podem interpelar para tirar alguma dúvida. As tecnologias que a gente usava nesses 2 coletivos, em geral, era o WordPress, que mantinha nossos blogs, e aí a gente começou no wordpress.com e depois um coletivo também de Recife, um coletivo profissional, não um coletivo da militância, um coletivo mais profissional, que é o Gepuru, que trabalha com web design, se propôs a fazer o projeto do nosso blog, ainda em WordPress, mas em domínio próprio, com todo
a customização mais específica, assim, não era aquela coisa meio chata de se configurar, que é o WordPress.com. E a gente fazia streaming de rádio pelo Icecast. O Icecast é o servidor, né? O software do servidor. A gente usou o Dissonante, que era um coletivo que fornecia pontos de montagem no Icecast, e a gente tentou usar o GIS-TV, que também é um projeto absurdo, mundial, que fornece pontos de montagem para coletivos do planeta. É absurdo, assim. Não sei como é que tá, faz muito tempo que eu não vejo, mas em algum momento estava até com problemas de se custear, né? E a gente usava o Internet Archive para guardar nossos áudios. Então, a nossa primeira incursão em podcast, a gente já fazia essa diferenciação, né? A gente fala de podcast desde 2010, assim, né? Que era até antes, mas no começo do Lama, do Recife, a gente já falava de podcast e a gente já diferenciava a coisa de eu tenho que armazenar o áudio e eu tenho que ter como a pessoa assinar o áudio. Essas duas coisas eram o nosso conceito de podcast, ainda é um pouco, né? Então, a gente guardava no archivo e a gente permitia a assinatura dos podcasts. Na época, a gente até nem tinha a noção que tem hoje de podcast, mas permitia assinatura via categorias do WordPress. Então, você consegue assinar uma categoria do WordPress e lá a gente botava um link com o MP3 do arquivo. Então, isso era o nosso podcast. E isso foi nosso podcast até pouco tempo atrás, ainda na Rádio Aconchego. Então, falar um pouco aí do início da jornada, né? Dessa transição da Rádio Lama para a Rádio Aconchego. Uma coisa que sempre a gente teve, sempre a gente usou, e para mim é um dos softwares mais magníficos que existe, é o Audacity. Eu vi que tá rolando os links aqui. O slide está lá no blog, eu passei para o Cláudio já, e no final tem uma lista com... Tentei ser o mais exaustivo possível com os links que a gente cita aqui. Não botei os proprietários, porque já tem dinheiro para fazer propaganda. Então, o Audacity, para mim, é uma das ferramentas mais incríveis que existem. Assim, jornalismo, rádio, a gente conseguiu fazer muita coisa com esse Audacity. A gente consegue produzir áudio com uma qualidade, assim... Às vezes eu escuto áudios de matérias jornalísticas de grandes meios e eles têm uma qualidade, às vezes muito boa, às vezes um pouco melhor que a nossa, às vezes um pouco pior, às vezes muito pior. Então, a gente está no balaio com uma ferramenta muito simples de edição. Então, o Audacity sempre, eterno. A gente não tinha... A gente usava o SEO, era o Windows ainda, mas qual era a nossa dificuldade? A nossa dificuldade era um automatizador de rádio. Então, a gente tinha um automatizador que era o Zara Rádio, e o Zara Rádio, ele... era isso, estado da arte, assim. Todas as rádios usavam, etc. E a gente não tinha um automatizador para trocar. O que é um automatizador? É diferente de um player, porque o automatizador eu consigo dizer, eu quero uma vinheta a cada 5 músicas, eu quero um spot a cada hora, de 1 da tarde até 5 da tarde, tocar a lista de música geral, de 5 às 6 vai tocar um programa. Então, eu consigo montar a grade, né, com o automatizador. A gente tinha um Zara e não tinha uma alternativa livre. Pelo menos a gente não estava no nosso radar. Então, isso travou a nossa migração. A gente já tinha consciência, desde 2010, que a gente precisava ir para o Linux, mas a gente não tinha um automatizador. Sem um automatizador, uma rádio não é uma rádio. E a gente teve algumas dificuldades também com o streaming, né? Então, a gente chegou a ter contato com o Dark Snow, que era um programa que fazia o streaming para o Icecast. Ele pegava o áudio do estúdio, mandava para o Icecast, e o Icecast é que distribuía para os nossos clientes, né? Então, se tiver 100 ouvintes, eles não estão pregados no nosso computador, estão pregados no servidor. O nosso computador está só mandando uma fila de áudio para o servidor, né? A gente teve um pouco de problema, a gente conversou até com a galera que desenvolvia. A gente tinha um entendimento muito cru, muito básico, assim, da organização, né? A gente vinha do movimento estudantil, a gente era bom em ir para a rua, organizar coisas, chamar a gente chegou a ter na Rádio Nama 40 pessoas envolvidas, mais ou menos. Então, a gente era bom em outras coisas, mas a parte de áudio a gente era muito fraco e não conseguia participar dessa comunidade. E é por isso que também eu dou muito mérito à questão do Liberato Rádio, quando a gente começa a fazer parte. Internet Archive e o Windows aí da vida. Eu botei nesse slide aqui, porque eu não queria misturar com as nossas tecnologias livres, mas a gente tem algumas coisas que a gente usa hoje ainda, proprietárias, que a gente considera início de jornada. Por quê? Porque está pendente de migração. Uma coisa que a gente usa hoje é o S3, é uma tecnologia de storage, né, de armazenamento, que ele está ajudando a gente em algumas coisas de backup do Sonora, que eu vou falar já. O S3 é uma tecnologia importante, a gente tem como instalar a nível de servidor com o Mine.io, mas vai precisar de um pouco mais de dedicação, então a gente está por hora usando esse serviço proprietário. É um serviço, né? Que é o Wasabi. E chat, a gente usa basicamente o Telegram.
Em algum momento a gente usou mais o Zap, principalmente na pandemia, por causa de uma balança que a gente fez. Ó, a gente precisa chegar e o Zap não tem algoritmo intermediando. Mas hoje é muito fraco. Ele é basicamente o nosso número de contato. Então, para ficar fácil das pessoas entrarem em contato, tem um número de contato, esse número tem um Zap. Mas hoje ele não está sendo usado estrategicamente. A gente tentou instalar uma série de ferramentas de chat. Eu avaliei, estudei Rocket Chat, Mattermost, Matrix. Infelizmente, é complicado, assim. Tenho algumas coisas na mente, abro a conversa para no futuro, quem tiver interesse, mas eu avaliei umas 4, 5 ferramentas e, infelizmente, a gente ainda está travado nisso. Pelo menos não tem mediação algorítmica, né? Aí chegamos no nosso dia a dia de estudo. Como é que o jogo vira? O jogo vira quando a gente descobre um sistema operacional feito por e para rádios comunitárias latino-americanas, que é o GNU EtherTix, ou EtherTix GNU Linux, como chama hoje. Então, a descoberta veio junto da descoberta do automatizador. Na época foi o Radit, que a gente usou, é de uma galera da Espanha, mas depois ele ficou descontinuado. E o professor Charles Escobar, do Equador, desenvolve o G-Rádio, que é, assim, foi salvação da lavoura total, assim. Ele é muito bom. E tem uma história engraçada sobre ele, que o G vem de guarango. Guarango, no espanhol venezuelano, significa feio, feioso. Então seria tipo, um automatizador de rádio feioso. Ele é muito feioso mesmo. É absurdo. Depois procurem os screenshots aí, as capturas de tela dele antigo. Ele é muito feio. Mas a gente serviu, encaixou como uma luva no nosso fluxo de estudo. Então agora a gente tinha o G-Rádio, o Audacity e o Audacity a gente gravava nossos áudios e fazia as edições depois, o empacotamento do produto final, né? Mas a gente ligava o gravador enquanto a gente estava ao vivo. E o Boot, que é basicamente um streaming, ele não tem nem ícone, eu tive que botar até a tela dele aqui embaixo. Ele também simplificou muito essa questão de conectar com as casts, gerir placa de som, etc. Tudo isso dentro do GNU EtherTix. Então, essa foi a grande descoberta da gente, né? Foi esse software que veio, esse sistema operacional que veio com uma suíte de software completa, a gente podia, para fazer a oficina, velho, com rádio. Isso foi, assim, mais do que o estúdio, eu acho que a oficina, a gente não tinha mais a discussão, qual sistema operacional usa, não usa. É Linux, é Linux. Acabou essa discussão. Porque a gente chegava com um pendrive, com um sistema operacional, que é o GNU EtherTix, e dizia, meu irmão, esse sistema aqui é próprio para rádio. Botava, plugava, ligava o computador no pendrive mesmo, o sistema já estava funcionando, a gente já estava fazendo streaming. Então mudou a nossa vida no estúdio e nas formações, quando a gente ia dar formação para outras rádios. E uma coisa assim, fuderosa, absurda, é o Liberato Rádio, que é a comunidade por trás do GNU EtherTix. Eu estou chegando agora em 15 minutos, acho que vai dar tempo. Eu vou perder uns 5 minutos a mais. Que é a comunidade por trás do GNU EtherTix. A galera que fazia em contato com o Obregon, com o Charles, que era o desenvolvedor de G-Rádio, uma galera disposta a ajudar. E, para mim, aquilo ali foi ver uma coisa que eu nunca tinha vivido no software livre, que é o espírito de comunidade. Quando eu chego no software livre, eu já vejo um negócio meio hostil, nos fóruns, uma discussão meio ríspida. Nessa comunidade, eu vi essa coisa do aconchego, do calor humano, de pessoas com um excelente professor, assim, professor, como é que chama? Emérito, eu acho, não é emérito, não. Ele recebeu o título lá dos grandes professores dessa faculdade do Equador, uma faculdade pública, ajudando a pessoa, pegando na mão e ajudando a pessoa a instalar o software, resolver um bug na comunidade. Então, foram coisas assim que realmente assentou de por que software livre existe e por que um encontro como esse nunca vai existir de usuários de softwares de áudio proprietário. Então, o Liberato Rádio começa com a lista de e-mail e depois vira para o Telegram. Telegram é uma doideira, mas funciona. Eu fico de cara como a galera tem disponibilidade para ajudar. A galera está lá 24 horas por dia ajudando. Entrem lá, @Liberato Rádio. E aí eu chego especificamente, ali era o estúdio, né? Agora eu chego especificamente no serviço web. Então, eu vou falar hoje o que é que a gente usa. Isso teve algum amadurecimento, mas o serviço é um software e é um fornecedor de serviço. Então, tá o software e entre parênteses está o fornecedor de serviço, em negrito está os que a gente usa hoje, né? Não está em ordem temporal agora. O AzuraCast, o que aconteceu na pandemia? Na pandemia a gente fechou o estúdio. Mas a gente fechou o estúdio e deixou o G-Rádio lá rodando. Então o computador estava ligado, girando no G-Rádio. O G-Rádio não tem modo servidor.
ele só tem modo gráfico. Então, a gente tinha que acessar pela VPN, a rede era da Federal, conseguir VPN da Federal, chegar lá dentro, abrir a tela e mexer com todo aquele delay no Gerard para organizar a programação. Em algum momento, a gente descobriu o AzuraCast. O AzuraCast é um estúdio num servidor, certo? Então, a gente mexe todo por interface web. E ele está hosteado na Tainan, que é um projeto comunitário, de data center comunitário. Também recomendo. No final tem os links da Tainan e da Rede Malcampos. Recomendo muito conhecer, a galera tá. É isso, tem um data center num centro cultural em Campinas. E, assim, é o sonho que a gente deveria ter, cada coletivo deveria ter um mini servidor e isso funcionar de forma distribuída. A gente tem vários serviços distribuídos, né? A Tainan está fazendo isso. Então, o AzuraCast funciona lá, o AzuraCast é nosso estúdio, a gente bota a música, faz a grade de programação, faz toda aquela automação, e ele tem um stream, mas a gente não queria perder o nosso stream, que é o Icecast original, que é da Orelha, que é um projeto ligado ao Rizoma de Rádios Livres. Então, o nosso link sempre foi, e eu gostaria muito que poder dizer que sempre será, mas isso a gente não tem tanto controle, orelha.radiolivre.org/aconchego. Isso é uma frase fácil de falar, a gente consegue transmitir muito rápido, e muitas pessoas sabem isso de cor. Então, a gente não quer perder isso. Então, mesmo o Azura tendo streaming, Icecast, a gente prefere que o Icecast faça streaming para o outro Icecast, para a gente não perder essa relação, né, com esse nome. É como se fosse nosso dial, 88,5 FM, orelha.radiolivre.org/aconchego. Então, a gente usa o Icecast na Tainan, que está junto do Azura, e a gente também usa no Orelha, mas quando pluga, em geral, e o que a gente divulga é o link do Orelha, né? A gente usa o WordPress ainda para gerar nosso blog. O blog da Aconchego começa também no wordpress.com. A gente retroage nesse sentido. Faltou uma coisa a dizer. O do WordPress, o Gpuru fez o Recife Resiste, mas quem fez o site o blog do Lama não foi o Gpuru, era hospedado no NoBlogs. Só para não... Depois eu vou atualizar. Bora. Então, e a gente começa a Rádio Aconchego no .com, uma série de problemas, inclusive propaganda. Então, a gente faz uma decisão de migrar para o Milharal, que é um coletivo de São Paulo que mantém blogs WordPress. A gente migra para o Milharal, e tem essa hospedagem através desse coletivo, do WordPress, né? Então, hoje está lá. A gente está estudando mudar, porque é uma instalação coletiva e a gente tem algumas limitações de plugin, de recurso. É uma coisa que a gente está estudando nós mesmos hostearmos, né? E o Funcoele? O Funcoele, ele é um software, ele é o gerador de... É a nossa biblioteca digital. Vou falar um pouco dele depois, mas ele é uma virada de chave muito importante na história da rádio. Por quê? Porque ele inaugura a nossa possibilidade de hospedar um serviço e de fornecer serviço para outras pessoas, para coletivos próximos. Então, com o Funcoele, basicamente, a gente tem um armazenamento de áudio e a geração de assinaturas, players. Ele é uma plataforma, ele é baseado no antigo Wireshark. Wireshark não, como é? Waves. Como era aquele de música antigo que tinha? Alguma coisa Shark. Groove Shark, isso. Ele é inspirado no Groove Shark, então ele vai parecer muito, só que ele tem alguns elementos importantes para podcast que foi adicionado. Ele foi feito para música, mas eu prevejo que ele vai ser muito importante para o mundo do podcast. E ele tem outras ferramentas semelhantes, mas o Funcoele especificamente me chama a atenção porque a galera é muito aderente ao princípio de comunidade, ao princípio de software livre de comunidade. Não é um grande produto open source para ser espalhado, não. Ele é uma comunidade muito boa. E ele está crescendo, como eu disse, do Jitsi, com seu tempo, dando tempo ao tempo, né? E a gente criou o nosso Funcoele, é o Sonora. A gente chegou nesse nome aí, é o sonora.radioaconchego.org. Então, estejam convidados a abrir conta, se precisar upar áudio, fica com um limite pequeno, mas só chamar que a gente dá um aumento aí, uma cota massa para o pessoal. Outras ferramentas que a gente usa no nosso fluxo de trabalho, o Nextcloud, e aí a gente usa do coletivo, a gente tem vários Nextcloud, mas a gente usa o Disroot, então o Disroot, vou passar um pouco mais rápido aqui, mas eu queria deixar essa recomendação. Conheçam o Disroot, quem não conhece o Disroot, conheça. É um coletivo gringo que se propõe a ter um hub de ferramentas. Então, ele tem Nextcloud, ele vai ter e-mail, ele vai ter Jitsi, ele vai... Uma série de ferramentas. Muito bom. E, digno de nota também, o Colmena. É um projeto
que está começando agora, que é basicamente um Nextcloud para coletivos de comunicação. Está sendo financiado pela DW da Alemanha e por alguns coletivos do México. A gente está participando do processo de desenvolvimento como testadores, né? Ainda não está finalizado, mas eu prevejo que também pode ser muito bom por causa de duas coisas. Eles estão desenvolvendo um front-end para o Nextcloud e eles estão dando uma cota muito boa. A estimativa é que essa cota fique perto de 100 gigas, um pouco abaixo, para cada coletivo. Então, isso é uma coisa que a gente não tem hoje em Nextcloud. As cotas geralmente são 2, 4, 5. Então, uma cota para o coletivo de 100 gigas é digno, é uma coisa digna para se trabalhar. Jitsi, basicamente, os coletivos que eu já falei, e o e-mail, o RiseUp, também é um projeto que vale a pena conhecer, um projeto fuderoso aí do começo dos anos 2000, que provê e-mail seguro, né? Aí eu botei duas telinhas aí do Funkwave, né, do Sonora. Então, a gente tem nosso catálogo de programas, e no programa a gente tem um pequeno detalhamento, né? A gente tem esse cuidado de tentar... A gente diz que o que é que a gente dá para as pessoas, uma coisa que a gente dá é informação. Então, a gente tenta sempre ser o mais completo possível em informação, né? Isso causa algumas, como é que se diz, sobreposição. Onde é que eu boto o texto? Boto no Sonora ou boto no blog? A gente ainda está chegando num fluxo bom de trabalho com relação a isso, mas tem alguma duplicação de trabalho, a gente está tentando resolver esse conflito. Como é que a gente pensa nossos produtos de áudio, né? Onde é que eu vejo a informação? Vai ter nos dois cantos? Aí eu preciso copiar e colar no outro, então a gente está se azeitando ainda com isso. Mas eu diria que hoje o Sonora ele até ocupou um pouco mais, ele inchou e ocupou um pouco o espaço do blog. Para finalizar, uma coisa que não dá para não falar, né, que são os coletivos e comunidades que a gente faz parte. Então, passando rápido aí, falei da Rede Mocambos e da Tainan, tem o Milharal, falei, Rizoma de Rádios Livres também, um projeto, se eu não me engano, do começo dos anos 2000, para até ser de antes, final dos 90, mas que mantém infra, tem um acervo fuderoso lá no blog deles, da história das rádios livres brasileiras. Liberto Rádio de Junto, eu falei também. Aí no canto direito, algumas que a gente participa mais ativamente, dá suporte, as mais relevantes para o momento agora, né? Rádio Mixtura de São Paulo, pessoal lá do Campo Limpo, né? Zona Sul. Galera fuderosa, tá com o projeto de rádio, a gente tão com o GNU Ethertix, a gente dá a formação, dá suporte para eles sempre que necessário. Rádio Mocambos é uma rádio desse projeto, ela é um pouco mais automatizada, mas ela não tem tanto uma gestão propriamente, mas ela está lá sempre rodando como um cartão de visitas desse projeto que é da Mocambos poder oferecer estrutura de rádio para outras rádios. Então, tem algumas rádios lá dentro, mas a Rádio Mocambos seria esse guarda-chuva grande, né? Um coletivo que eu amo de paixão aí, que é meus irmãos lá do Pina, no Recife, que é a Livroteca Brincante do Pina e a Rádio Voz da Lama. E aí também é uma rádio que a gente está ajudando nesse processo, fez formação, ajudou a comprar transmissor, montar antena. Então, agora, quando voltar lá em Recife para o Carnaval, vou tentar chegar junto para ver o estado e dar um suporte mesmo em algumas coisas que possam estar paradas. Eu acho que a FM está mais parada agora. E, por fim, a Rádio Paulo Freire, que é a Rádio Universitária AM. É uma rádio que também a gente tem uma relação muito boa. Apesar de ser uma rádio institucional, a gente sempre teve portas abertas lá. Uma coisa digna de nota, a Universidade Federal de Pernambuco não conseguiu dar um ponto de montagem para eles. Não conseguiu fazer uma rádio web para eles. Aí o que foi que a gente fez? A gente disse, galera, bora botar na orelha. Então, assim, a gente tem um coletivo que ele é basicamente voluntário. Algumas pessoas pagam custos de servidor. Ele hospeda 20 rádios. E a rádio da Universidade Federal de Pernambuco, com o segundo orçamento do Estado, não tem condições de botar um ponto de montagem. Então, eu acho que é uma reflexão que fica, é o poder que tem a solidariedade. A solidariedade tem o poder de fazer coisas que uma mega blaster burocracia não consegue. Tá aí, tá faltando só o NoBlogs que eu lembrei, vou atualizar, então espera. Né? Hoje de tarde vai estar atualizado lá no site Áudio e Software Livre. E por fim, valeu! É isso aí, galera. Estou aberto a conversar, ficar por aqui, para a gente trocar outras e outras ideias. E é isso.
no começo do slide tem os contatinhos, podem chegar junto. Parabéns, viu, Saci? Fantástico, cara. Tem muita coisa para conversar, na real. Muita coisa mesmo, assim. Mas aí a gente deu uma corridinha, mas é isso. Não. Vou começar. Cara. Eu moro na região de Campinas, eu não tinha ideia que a Tainan tinha esse lance no rádio e tal. Pô, agora já fiquei com vontade de dar um pulo lá. Daqui a pouco. Pula, velho. E eles têm um estúdio lá, velho. Um estúdio massa, tá ligado? Meu campo não é tanto a música, mas a galera pira em música lá. O mestre TC é um mestre, né? Não tem nem o que falar. Assim, mas a galera tem uma infraestrutura boa e toda baseada em software livre. Isso é foda, assim. É uma galera histórica do movimento de software livre. Desculpa, só falar mais uma coisa. Que muita gente chega e fala que software livre fica aquela marca dos macho gringo, que é chato, que é cabuloso, que é isso, aquilo. Meu irmão, na América Latina, na periferia do mundo, quem faz software livre é gente, velho. Então, essa porra de ficar dizendo, porque software livre é muito difícil. Meu irmão, a gente tá numa batalha. Veja a história da Tainan, velho. Eu sempre uso a história da Tainan. Existe um data center comunitário num centro comunitário cultural, que, se eu não me engano, nasce do movimento de empregadas domésticas. Então, assim, anota isso, pô. Anota isso, assim, não vem ficar falando software livre isso, aquilo. Mas não, software livre aqui tem uma história própria, particular. E a gente precisa reconhecer essa história. Reconhecer como um movimento de empregadas domésticas chega a formar gente, formar programador e mandar para Brasília. E perdeu essa mão de obra. Por quê? Óbvio, não tem como competir com os salários que se paga, saca? Então, assim, a história da gente é uma doideira. A gente tem que reconhecer, saca? E a Tainan, em Campinas, é um marco da história do software livre no Brasil, saca? Muito foda. Eu já tinha visto em algum lugar que acho que Campinas acho que foi um dos pioneiros mesmo nessa coisa de direitos, sindicato de domésticas e tal, né? A cidade tem uma história com isso, assim, né? Muito... Pô, vou pesquisar mais a respeito aí. Puta história que é importante de se apropriar mesmo, né?